pessoal, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus sejam abundantes sobre a vida de vocês. Sou o pastor João Paulo Fonseca. Estamos juntos para mais um vídeo com as nossas primeiras impressões de um lançamento, um livro maravilhoso, escrito pelo meu querido amigo pastor Leonardo Assis. Escatologia para Todos, escolhendo uma corrente interpretativa sobre o fim dos tempos, editora Trinitatis. É um material muito importante para você entender escatologia, para você se aprofundar nos estudos escatológicos sobre as mais variadas correntes escatológicas. Dentro de uma linguagem acessível, sem perder profundidade, o pastor Leonardo Assis traz aspectos importantíssimos, principalmente para você que nunca estudou escatologia, ou também você que é teólogo e quer ter um material acessível para ministrar aulas, para sua EBD aí na sua igreja, enfim, esse material eu recomendo demais. Se você quiser adquirir, tem um contato do pastor Leonardo Assis na descrição desse vídeo. A gente vai lá para a mesa, são só as minhas primeiras impressões para você conhecer um pouquinho do material. Deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal e vamos de vídeo. Pessoal, aqui estamos com o nosso livro Escatologia para Todos, escolhendo uma corrente interpretativa sobre o fim dos tempos. É o pastor Leonardo Assis, o autor. Nós já apresentamos, inclusive, esse livro dele sobre o pré-milenismo histórico, fundamentos da escatologia primitiva e pós-tribulacionista. Esse livro já trabalha a visão escatológica do pré-milenismo histórico, né? É um livro específico dentro dessa visão. É um livro excelente, na minha opinião, o melhor livro em português sobre o pré-milenismo histórico. Já o Escatologia para Todos é um livro geral, que vai trabalhar várias correntes interpretativas sobre a escatologia, além de te ajudar a escolher uma corrente escatológica mais equilibrada. Enfim, é um livro acessível, por isso que ele é chamado Escatologia para Todos. É um livro que todos, desde um novo convertido até um teólogo, pode ter acesso para poder conhecer e se aprofundar na escatologia. Bom, são apenas as minhas primeiras impressões. A gente tem aqui algumas indicações, uma capa muito bonita, né? É um livro que tem 286 páginas. Aqui tem informações do pastor Leonardo Assis, ele é do Rio de Janeiro, aqui tem a formação teológica dele, enfim. Vamos conhecer um pouquinho da obra? Bom, capa brochura, temos aqui duas orelhinhas de marcação de página, primeira e segunda folha de rosto. Aí em seguida a gente tem aqui a ficha catalográfica, primeira edição, fevereiro de 2025. E as próximas páginas são pastores, teólogos que indicam o livro. A gente tem as abreviaturas e aí o sumário. Eu quero chamar a atenção dentro desse vídeo das nossas primeiras impressões com relação ao sumário. Esse material ele é dividido em 5 partes e ainda tem 3 apêndices. Nessas 5 partes, nós vamos encontrar 15 capítulos, tá? E aí eu quero mostrar um pouquinho para vocês. Na parte 1, ele vai trabalhar a escatologia individual. O que é escatologia individual? Pontos concernentes à morte e ao estado intermediário. A parte 2, nós temos a escatologia geral. E aí ele vai trabalhar a segunda vinda de Cristo, ele vai trabalhar a ressurreição, ele vai trabalhar o juízo final e o estado eterno. Parte 3, as correntes tribulacionistas. Então a gente vai ter o pré-tribulacionismo, o mesotribulacionismo e o pós-tribulacionismo. A parte 4, correntes milenaristas, pré-milenismo histórico, amilenismo, pós-milenismo, pré-milenismo dispensacionalista. E aí a parte 5, escolhendo uma corrente interpretativa. E aí ele vai falar a respeito dos métodos de interpretação de Apocalipse, as mesclas interpretativas, e aí, diante disso, né, a gente tem tudo aquilo que foi trabalhado antes de uma maneira explicativa dentro desses métodos de se interpretar. Isso é muito importante. E aí, apêndice 1, as diferentes interpretações sobre a promessa de Deus a Abraão. Apêndice 2, as diferentes interpretações sobre as 70 semanas de Daniel. E o apêndice 3, teologia contemporânea e escatologia. Ele traz alguns aspectos aí da teologia mais atual, né? Algumas coisas que surgiram depois, fora das linhas mais tradicionais. Então, é um livro que traz todos os pontos da escatologia, além de também explicar cada um deles numa linguagem acessível. A gente tem aqui um prefácio, então
trazendo, né, Manuel Ataíde trazendo o que o material vai trabalhar. Depois a introdução, onde ele fala a respeito de todos os capítulos e apêndices, além das partes. E aí a gente entra na primeira parte sobre escatologia individual. Eu quero chamar a atenção, dentro dessas primeiras impressões, sobre a maneira que o material está organizado. Como eu disse, são 5 partes. Cada parte possui alguns capítulos. Na parte 1, escatologia individual, a gente tem o primeiro capítulo, que é sobre a morte. E cada capítulo tem os subtópicos. O que eu gostei, além do tamanho da letra, está muito confortável para leitura, é aquela página meio amarelada. Ele traz o conteúdo do seu livro abaixo, alguns pontos bibliográficos. O subtítulo está num tamanho muito visível, em negrito. Cada ponto trabalhado também está em negrito. Então o material é muito bem organizado, visivelmente falando, está muito bem organizado. Um outro ponto que me chamou a atenção é a questão da análise que ele faz nas palavras do original. Então ele vai, por exemplo, aqui ele está explicando a respeito da questão da relação, né, se Adão e Eva eram imortais. Ele trabalha a palavra aqui, uma palavrinha do original, árvore, né, e saúde também. Ele vai no original para fazer a análise de algumas coisas. Isso também é muito importante. E além disso, as diversas referências bíblicas também, que são descritas em todo o seu livro. A gente encontra várias referências bíblicas onde ele desenvolve a sua linha de pensamento. Olha o capítulo 2, o estado intermediário, né? Então, a gente tem aqui, além da morte, o que acontece depois da morte. Então, ele explica também, ó, cada uma das visões que existem. Então, esses pontos são de fundamental importância para uma compreensão. Traz as heresias que existem também sobre o estado intermediário, ele também apresenta. Se for preciso, ele desenvolve pontos, tanto no Antigo, Novo Testamento, em outras religiões, ele faz uma apologética também. Então, é dessa maneira que o material é trabalhado. Eu achei muito legal, uma metodologia muito importante, que inclusive, para quem dá aula de escatologia, para quem quer ter um material referência para poder estar dando aula de escatologia, eu indico esse material também, tá? Parte 2, escatologia geral, já entra na segunda parte do livro, e o capítulo 3 sobre a segunda vinda de Cristo. E aí ele vai desenvolver, olha só que legal, a natureza da segunda vinda. Ele começa desenvolvendo a questão onde todas as correntes escatológicas acreditam e precisam acreditar. Uma segunda vinda pessoal, literal, visível, audível, futura, repentina, inesperada, próxima, distante, gloriosa. Cita os textos bíblicos, tá vendo? Subtítulo em negrito e os pontos também em negrito, com passagens bíblicas. Aí tem aqui as palavras acerca da segunda vinda. Ele vai no original, como eu disse, enfim. Então, são apenas as minhas primeiras impressões do livro, mas são as melhores possíveis. Eu mostrei só esses capítulos, porque eu ainda estou fazendo a leitura. Eu estou aqui, estou no capítulo 7, na parte 3. Já vou entrar nas correntes tribulacionistas. Mas em breve eu vou estar fazendo um review completo, profundo, trazendo todos os capítulos, explicando a maneira de uma forma mais profunda que ele faz em outros capítulos, mas as minhas primeiras impressões foram as melhores possíveis. Por isso eu quero indicar para vocês essa obra do pastor Leonardo Assis, Escatologia para Todos, escolhendo uma corrente interpretativa sobre o fim dos tempos. Vou deixar o contato dele, o Instagram dele na descrição, se você quiser adquirir, já entre em contato, porque, gente, chega um lote lá para ele do livro, com uma semana acaba, porque é um material que tem sido uma bênção na vida das pessoas. Muita gente tem adquirido, tem gostado, e a gente está indicando para vocês, porque é coisa boa, tá? Que Deus abençoe vocês e até um próximo vídeo, se Deus assim permitir.